Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! Oh, hello! Bem, neste módulo nós já vimos a forma negativa e afirmativa do passado. Então só fica faltando a forma interrogativa. Preste muita atenção porque esse vai ser o nosso tema da teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai estudar as frases da língua inglesa que a gente usa para fazer perguntas no passado. Você vai ver que sabendo as formas afirmativa e negativa, fica muito fácil entender a forma interrogativa. E na sessão Let's Travel Together, nós vamos visitar um lugar muito bonito do Caribe, as ilhas de São Vicente e Granadinas. E para ajudar você a estudar tudo isso, eu vou contar uma conversa que eu tive com meu amigo Washington. Você está pronto? Então, let's go! Esse aí é o meu amigo Washington. Ele sempre trabalha muito, he works a lot. Por isso estranhei quando um dia eu passei pela oficina do Washington e ele não estava lá. He wasn't there. Eu fiquei preocupado e resolvi fazer outra visita. Hi, Washington. How are you? Fine. And you? Fine. Escuta, eu fiquei preocupado porque eu passei aqui ontem e a oficina estava fechada. Is everything all right? Yeah. I was sick yesterday. Sabe, esse resfriado, quando pega... Did you stay at home? Yes, I did. E o melhor remédio é vitamina C e cama. Did you watch TV? Yes, I did. E o senhor estava ótimo naquele programa de entrevistas. Ah, você gostou mesmo. Então, você gostou de ver como Washington está entendendo bem inglês? E você reparou como ele entendeu bem as minhas perguntas? Ótimo. Agora, você deve ter reparado também que para fazer todas aquelas perguntas para Washington, eu usei uma palavra que você aprendeu na teleaula passada, o did. Vamos relembrar essa cena. É isso mesmo. Did é o auxiliar do passado. Da mesma maneira que nós usamos o do no presente, nós usamos o did no passado. Agora, é muito importante salientar o seguinte. Quando você usar o did, esse auxiliar, o verbo perde a terminação ed, que é a terminação dos verbos regulares no passado. Assim, na forma afirmativa do passado, eu digo she worked yesterday. E na forma negativa do passado, eu digo she did not work yesterday. Viu só? O verbo perdeu o ed. Do you remember now? Você lembra da cena agora? Muito bem. Você reparou que eu fiz para você uma pergunta no presente? Claro, você sabe que é uma pergunta porque eu comecei usando o auxiliar do. E você já deve estar imaginando que para fazer perguntas no passado, eu vou usar o auxiliar did da mesma maneira que eu usei o auxiliar do no presente. Bem, você lembra das perguntas que eu fiz para o Washington? Então, vamos relembrar. Did you stay at home? Você consegue entender esta pergunta? Did you stay at home? Did you stay at home significa você ficou em casa? Você está vendo que para fazer a pergunta eu coloquei o auxiliar did no começo da frase. E Washington disse. Yes, I did. E o melhor remédio é vitamina C e cama. Olha só agora esta outra pergunta que eu fiz para o Washington. Did you watch TV? Did you watch TV? Você assistiu televisão? Nesta pergunta eu também usei o auxiliar did no começo da frase. Então, não é fácil? Para a gente fazer perguntas no passado, usamos o auxiliar did. E do mesmo jeito que na forma interrogativa os verbos auxiliares perdem a terminação em ed, nós vamos fazer isso também na forma interrogativa. Ou seja, em vez de você pôr o not depois do did, nós vamos usar o did antes da pessoa. Desse jeito. Primeiro vem o auxiliar did, e em seguida o sujeito you, por exemplo. Depois o verbo, que pode ser work. E o complemento, que neste caso é yesterday. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Bem, eu vou lembrar uma coisa que eu já disse, mas que tem que ser repetida sempre. O verbo perde a terminação ed. Vamos ver por quê. Se o verbo for to work, no presente eu digo you work. Se eu quero mudar a frase para o passado, é só acrescentar ed no fim do verbo. Por exemplo, you worked yesterday. Isto é uma afirmação. Para virar uma pergunta, eu tenho que colocar o auxiliar did antes da pessoa you. E como o auxiliar did já indica que eu estou falando do passado, eu não preciso da terminação ed.
Por isso, eu tiro essa terminação antes de colocar o sinal de interrogação no fim da pergunta. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Did you work yesterday? No, I didn't. Did Peter and Paul study yesterday? No, they didn't. Did you relax last Sunday? Yes, we did. Did Mary relax last Sunday? Yes, she did. Did Mary arrive this morning? No, she didn't. Mary! Where were you? I was at home. Why? I was sick. Ah, agora entendi. Ela estava doente. Did you stay in bed? Yes, I did. Did you take some vitamin C? Yes, I did. A gente vai viajar hoje pro Caribe. Você vai conhecer um país chamado São Vicente e Granadinas. Let's travel together! São Vicente e Granadinas, ou em inglês St. Vincent and Grenadines, é um país independente que faz parte de uma organização de países do Caribe, a Organization of Eastern Caribbean States. Como em outras colônias britânicas, o processo de independência durou muitos anos. Desde 1969, as ilhas eram um país associado à Inglaterra. Somente 10 anos depois, em 27 de outubro de 1979, São Vicente e Granadinas conseguiram sua independência. Essa nação é constituída pela ilha de São Vicente e as Ilhas Granadinas, daí seu nome. As ilhas têm clima tropical e a base da economia de São Vicente e Granadinas é a agricultura, que é muito castigada pela presença de um vulcão que entrou em erupção em 1979 e ainda está ativo. A posição geográfica das ilhas faz com que elas fiquem expostas a mais um dos caprichos naturais, os furacões. Colombo foi o primeiro europeu a chegar nas ilhas. Só em 1763, após longa disputa entre Inglaterra e França, as ilhas passaram para o domínio britânico. As ilhas constituem um estado parlamentarista associado ao Commonwealth, de língua oficial inglesa. Bonito lugar, hein? E agora, pra você fazer bonito mesmo com tudo que você aprendeu na teleaula de hoje, fica ligado que tá na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje você aprendeu mais sobre as formas do passado na língua inglesa. Você viu como deve fazer perguntas referentes ao passado. E que o auxiliar did deve vir antes da pessoa quando você usa a forma interrogativa do passado. Na sessão Let's Travel Together, você conheceu as ilhas de St. Vincent and Grenadines. E na próxima teleaula, nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos nesse módulo que fala sobre o passado. Until next time, see you there, bye bye. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós: a água. De maneira geral, estamos acostumados a abrir uma torneira sempre que precisamos de água. E essa facilidade nos faz esquecer que a água pode acabar um dia. E para evitar isso, existem algumas medidas que todos nós podemos tomar. Por dia, cada pessoa precisa de 80 litros de água para matar a sede, realizar higiene pessoal, lavar roupa, cozinhar, etc. Mas nem todo mundo gasta só isso de água por dia. Muitas vezes as pessoas adotam um comportamento em relação ao uso da água como se ela fosse um recurso inesgotável. Por isso é importante que cada pessoa saiba qual é o seu consumo diário de água e mude os seus hábitos, caso esteja gastando muito.
Por exemplo, quando usamos a água potável em nossa higiene pessoal, em um banho, temos que ficar atentos para não se esquecer do tempo e ficar mais do que o necessário com o chuveiro aberto, desperdiçando água. E medir o consumo é bem simples de fazer. Basta pegar uma conta de água, levar em consideração quantas pessoas moram na casa e fazer o cálculo de quanto cada pessoa gasta por dia. Sem esquecer que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. É importante que todos se deem conta de como o desperdício de água que ocorre hoje pode afetar o nosso futuro. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos com a conta de água, mas é também uma forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da crescente escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.